Quando a manhã desperta e o corpo ainda procura o compasso do dia, eu elevo meus olhos e meu coração para ti, Senhor, e me escondo no abrigo que a tua palavra promete. Eu não começo pela pressa, começo pela presença. Respiro fundo e confesso com a boca e com a alma. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em ti confiarei. Coloco diante de ti o mapa das próximas horas, os compromissos, os caminhos, as pessoas que verei, as decisões que me esperam nas esquinas do cotidiano. E te peço, dá-me direção certa para hoje. Não uma direção qualquer, mas o teu caminho, aquele que guarda a vida, que evita ciladas e que honra teu nome. Eu declaro pela fé que quem habita no teu esconderijo descansa à sombra do Onipotente. Eu quero habitar, não apenas visitar. Quero fazer morada na tua vontade, não apenas pedir socorro nos momentos de aperto. Tua verdade é escudo e broquel. Com ela, eu cubro minha mente contra sugestões de medo, atalhos brilhantes e objetivos sem propósito. Onde ideias apressadas tentarem ganhar aparência de urgência, lembra-me que urgência sem sabedoria é armadilha. Eu rejeito a ansiedade que corre sem orçar o trajeto e escolho esperar a tua orientação, porque tua voz não é confusa, tua luz não é intermitente, teu conselho não é contraditório. Eu consagro as primeiras conversas do dia. Que meus lábios não disparem palavras como flechas perdidas. Que meu tom seja ponte e não parede. Se eu for provocado, que eu responda com mansidão firme. Se eu for elogiado, que eu permaneça humilde e atento. Se eu for esquecido, que eu siga fiel. Se eu for lembrado, que eu lembre de quem me sustenta. Ensina-me a ouvir com interesse verdadeiro, a discernir o que está por trás de cada pedido, a perceber a dor escondida, a intenção confusa, o medo disfarçado. Dá-me olhos para ver além do óbvio e coração para acolher sem me contaminar. Eu apresento diante de ti as escolhas que parecem pequenas, mas definem rotas. O caminho por onde irei, a reunião que marcarei, o e-mail que responderei, o contrato que lerei, o sim que direi, o não que sustentarei. Protege-me do impulso que quer agradar a todos e me afasta da coragem vã que bate de frente por vaidade. Alinha meu querer ao teu querer, para que eu não caminhe metros, para depois ter que voltar quilômetros. Se a porta estiver fechada por ti, não me deixes arrombar. Se estiver aberta por ti, não me deixes hesitar. Se for tempo de plantar, dá-me constância. Se for tempo de colher, dá-me sobriedade. Se for tempo de podar, dá-me obediência. Livra-me do laço do passarinheiro preparado na madrugada. Laços modernos vestem nomes diferentes. Oportunidades sedutoras sem alicerce, conversas que parecem inocentes e roubam tempo e pureza, promessas rápidas que exigem concessões lentas, urgências alheias que querem ditar minha agenda. Afasta de mim o que cheira a vantagem, mas fede a perda de propósito. Envia teus anjos aos cruzamentos do meu dia, ao aplicativo de mensagens, à mesa de negociação, à sala de aula, ao balcão, ao transporte, aos corredores e elevadores, para que eu seja guardado em todos os meus caminhos, erguido pelas mãos quando a pedra estiver na altura do pé, e nem percebo. Eu oro pela minha casa e pelos meus, que a tua paz visite cada cômodo enquanto o sol ergue a cabeça. Que portas e janelas sejam como intercessores silenciosos, lembrando que aqui a tua presença tem primazia. Cobre as mentes com sobriedade, os corpos com vigor, os corações com esperança. Bloqueia, por favor, a entrada de palavras malditas, de invejas lançadas em comentários disfarçados, de comparações que corroem. Que as crianças aprendam a começar pela gratidão, que os adultos sejam exemplos de serenidade, que os idosos encontrem honra e descanso. Que hoje nossas conversas sejam mais sobre soluções do que sobre queixas, mais sobre o que edifica do que sobre o que divide. Eu consagro o trabalho das minhas mãos,
ainda que ele pareça simples, repetitivo ou escondido. Tua presença transforma a rotina em sacerdócio. Onde eu sentar, que haja foco. Onde eu me levantar, que haja propósito. Que a criatividade desça como chuva mansa, que o raciocínio seja claro, que a memória seja fiel, que o planejamento seja flexível o suficiente para obedecer à tua direção e firme o bastante para não se curvar a distrações. Dá-me a disciplina de preparar, a coragem de executar e a humildade de ajustar. Protege meus equipamentos, meus dados, meus arquivos, meus instrumentos. Poupa-me de perdas tolas e treina-me para o bom uso do que me confiaste. Guarda-me do terror da noite que tenta amanhecer comigo, dos medos antigos que se disfarçam de pressentimentos. Eu declaro que a seta que voa de dia não me encontra desapercebido, porque tua palavra me alertou e tua paz governa meu peito. Onde boatos tentarem pautar decisões, eu escolho fatos, e acima dos fatos, escolho tua direção. Onde números tentarem ditar o meu valor, eu me lembro que fui comprado por preço de sangue e chamado por nome. Onde comparações tentarem determinar minha meta, eu recito teu chamado e alinho minha régua pela tua vontade. Quem vive de aprovação se perde. Quem vive de propósito encontra direção. Eu intercedo pelas pessoas com quem eu certamente me encontrarei. Entrego-te os impacientes e os silenciosos, os confusos e os assertivos, os que me ajudarão e os que exigirão de mim algo que eu não tenho para dar. Faz-me canal e não represa. Se for tempo de falar, dá-me palavras inteiras. Se for tempo de calar, dá-me o silêncio que cura. Se for tempo de corrigir, que eu corrija sem humilhar. Se for tempo de elogiar, que eu elogie sem bajular. Que eu seja instrumento de direção também para outros, não impondo meu caminho, mas apontando para a tua luz. Eu peço, Senhor, estratégia contra a peste que anda na escuridão da desorganização. Ajuda-me a priorizar sem culpa, a delegar sem controle, a recusar sem agressividade, a ajustar sem me punir. Que minha lista de tarefas não seja chicote, mas trilha. Ensina-me a colocar bloco de tempo para o que importa, a reservar margens para os imprevistos, a assumir que não sou onipresente nem onisciente. Onde eu exagero em promessas, ensina-me a prometo menos e cumprir melhor. Onde eu procrastino por medo de errar, lembra-me que excelência é fruto de prática, e prática pede coragem para começar. Eu coloco diante de ti cada deslocamento deste dia. O trajeto até o trabalho, a visita necessária, a fila inevitável, a ligação que terei de fazer, o e-mail que pedirá paciência. Livra-me da distração ao volante, do segundo de descuido, da agressividade alheia que puxa respostas ruins, do pedestre apressado, da moto invisível, do buraco não sinalizado. Que eu leve a estrada a sério e a vida dos outros com mais seriedade ainda. E se eu for passageiro, que eu seja companheiro de prudência, não cúmplice de imprudência. Concede-me atenção, gentileza e olhos treinados para enxergar o que a pressa não vê. Eu me lembro dos que hoje acordam em leitos e esperam por resultados, por notícias, por alívio. Estende direção sobre médicos e equipes, dá precisão a exames, compaixão aos atendimentos, justiça às filas, equidade ao acesso. Sustenta cuidadores que já gastaram lágrimas e continuam presentes. Onde a dor é crônica e o ânimo rarefeito, visita com tua consolação e renova forças como asas de águia. Se for o tempo do milagre, que ele venha. Se for o tempo do processo, que haja paciência e sinais diários do teu cuidado. Eu apresento também minhas finanças e decisões materiais, que eu não confunda fé com imprudência, nem prudência com medo. Ensina-me a honrar compromissos, a evitar endividamentos tolos, a planejar com realismo e a ser generoso com alegria. Se houver proposta aparentemente vantajosa, que eu investigue sem ingenuidade. Se houver necessidade de recusar, dá-me coragem. Se houver chance de abençoar, abre minha mão. Lembra-me que direção certa também toca o bolso
e que o coração sem avareza navega melhor pelos mares da provisão. Eu consagro os relacionamentos. Guarda-me de responder a mensagens impulsivas, de interpretar mal silêncios, de projetar nas pessoas dores que não lhes pertencem. Que eu não use trabalho para fugir de conversas, nem use conversa para fugir do trabalho. Que eu saiba dizer não de forma clara e sim com responsabilidade. Que eu cuide do meu núcleo sem descuidar da compaixão com os de fora. Onde houver conflito pendente, dá-me tempo e cenário adequados para o acerto. Onde houver saudade adiada, dá-me gesto concreto de aproximação. Onde houver aliança, renova o compromisso. Eu abro espaço para ouvir tua voz, ainda que por alguns minutos, com o telefone longe e a alma perto. Fala no texto que eu já li 1000 vezes. Fala no vento que mexe a cortina. Fala no silêncio que pesa e acalma. Sela no meu espírito a convicção que orienta sem gritar, por aqui. Se eu tentar racionalizar demais, desarma meu controle. Se eu me deixar levar por emoção rasa, aprofunda meu discernimento. Tua direção me faz andar seguro até quando a estrada curva. Tua presença me impede de confundir coragem com temeridade e prudência com covardia. Eu visto em ti a armadura que não enferruja. Cinto da verdade apertado na cintura para não cair nas calças da relativização, couraça da justiça para proteger os afetos, sandálias do evangelho da paz para que meus passos não espalhem guerra, escudo da fé para apagar dardos inflamados de pessimismo e orgulho, capacete da salvação para blindar pensamentos, espada do espírito para cortar mentiras e atravessar meio-fios de engano. Não visto fantasia, visto compromisso, e caminho sabendo que guerras não se vencem gritando, mas permanecendo. Eu declaro, por fim, nesta manhã que inaugura o dia, que tu és a minha direção. Se a multidão correr, eu consultarei tua bússola. Se o mercado insistir, eu conferirei teus princípios. Se eu me perder por um momento, que teus anjos me apontem o retorno. Se eu acertar, que eu devolva a glória. Hoje eu me coloco sob tuas asas e caminho olhando para a tua mão. Que a tua vontade me antecipe nos corredores, me espere nos encontros, me proteja nas encruzilhadas, me corrija nos desvios e me abrace no retorno. Eu creio que quem te invoca recebe resposta, quem te busca encontra, quem bate na tua porta não volta de mãos vazias. Dirige-me, Senhor, eu sigo. Amém. Quando as horas avançam e o dia começa a exigir respostas rápidas, eu volto meu coração ao teu conselho, Senhor, e peço direção concreta para as encruzilhadas que surgem sem aviso. Não quero seguir por intuição ansiosa, nem por estatística fria. Quero obedecer à tua sabedoria, que vê o que eu não vejo. Se o caminho à esquerda tem brilho, mas esconde espinhos, fecha-me os olhos para o falso ouro. Se o caminho à direita parece modesto e silencioso, mas conduz à vida, dá-me coragem para escolhê-lo. Que a tua verdade continue sendo meu escudo e meu broquel, cobrindo as áreas vulneráveis da minha mente, onde o medo arma tendas e a comparação planta venenos. Afasta de mim a pressa que confunde diligência com desespero e me ensina a responder sem atropelar, a decidir sem ferir, a esperar sem perder o passo. Guarda-me, Senhor, das setas que voam ao meio-dia, cobranças injustas, provocações planejadas, oportunidades que prometem atalhos e cobram caro a integridade. Quando palavras apressadas forem lançadas na minha direção, que a paz estabelecida pela tua presença absorva o impacto. Quando mal-entendidos tentarem incendiar conversas, que eu seja o primeiro a buscar a água do esclarecimento. Quando rumores quiserem determinar meu humor, que eu permaneça fixo no que é verdadeiro, nobre, justo e de boa fama. Eu me lembro que 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas a tua promessa me diz que não serei atingido. Não porque sou melhor, mas porque estou abrigado de decisões precipitadas, de alianças confusas, de investimentos por vaidade, de agenda que vende o futuro por trocados de aprovação.
Eu te apresento, Deus, as tarefas que me esperam neste período do dia. A reunião que exigirá firmeza sem grosseria, a análise que pedirá foco sem obsessão, o atendimento que precisa de empatia sem condescendência, a mensagem difícil que deve ser enviada com verdade temperada em graça. Sopra sobre mim espírito excelente para organizar o que é caótico, simplificar o que está enrolado, priorizar o que importa e descartar o que apenas ocupa espaço. Se faltar recurso, envia criatividade. Se faltar tempo, ensina-me a dizer não. Se faltar ânimo, reacende propósito. Se sobrar orgulho, corta na raiz. Que eu não sacrifique a família no altar da produtividade, nem sacrifique o chamado no altar da distração. Corrige meu rumo no minuto em que eu desviar e celebra comigo cada pequena obediência que passa despercebida aos olhos humanos. Mas é festa no céu. Eu intercedo pelos colegas e pelas lideranças, pelos clientes e pelos parceiros, pelos alunos e pelos professores, pelos pacientes e por quem os trata, por todos com quem teus propósitos cruzarem a minha caminhada. Que o teu favor nos alcance como orvalho que não faz barulho, mas muda o clima. Onde houver um coração cansado, coloca em minhas palavras um descanso que não infantiliza. Onde houver um espírito altivo, coloca em minha postura a firmeza humilde que não se dobra ao medo, nem revida por vaidade. Onde houver desconfiança, permite que a constância do meu caráter seja resposta ao longo do tempo. E quando eu precisar de conselhos, aproxima-me de pessoas sábias que amam a verdade mais do que a própria opinião. Protege-me, Pai, das pragas que assaltam a alma ao longo do expediente. Ressentimento reciclado, inveja disfarçada de crítica construtiva, perfeccionismo que mata a alegria, indiferença que mata o zelo. Que eu pise o leão da agressividade e a cobra da manipulação, não com força de braço, mas com mansidão cheia de autoridade. Ensina-me a reconhecer os laços do passarinheiro que se apresentam como elogios estratégicos, convites que comprometem convicções, promessas que vendem paz em parcelas com juros na consciência. Que teus anjos me guardem em todos os caminhos práticos, nos cliques que faço, nos documentos que assino, nos valores que aceito, nos prazos que alinho. Se eu estiver a centímetros de tropeçar, sustenta-me pela mão para que o dano não se instale. Se eu cair por descuido, levanta-me rapidinho e cura, sem deixar cinismo. Eu dedico diante de ti os intervalos do dia, os minutos soltos que costuram o tecido das horas. Que eu os use como poços de água viva e não como ralos de atenção. Que um pequeno passeio no corredor seja oração breve, que uma ida à janela seja gratidão, que um copo d'água seja memória do teu cuidado, que mensagens rápidas não se tornem alavancas de maldade, mas sementes de encorajamento. Um obrigado sincero, um posso ajudar, um eu te entendo, vamos juntos. Dá-me uma língua treinada para sustentar o cansado com boa palavra e um ouvido atento para ouvir o que não é dito. Se alguém cruzar comigo carregando um peso invisível, que eu perceba e alivie. Se eu cruzar com alguém que me feriu, que eu escolha perdoar antes da conversa. Se eu cruzar com alguém que me admira, que eu desvie a glória para o lugar certo. Eu te peço inteligência emocional para ler cenários, quando insistir e quando recolher, quando aprofundar e quando mudar de assunto, quando defender uma ideia e quando deixar que outra pessoa colha o crédito. Ensina-me a separar identidade de desempenho, valor de resultado, vocação de cargo. Que eu trabalhe como quem serve ao Senhor e não a homens, com excelência que não precisa de holofote, com alegria que não depende de aplausos. E quando a fadiga ameaçar meu raciocínio, lembra-me de respirar e orar antes de decidir. Tua direção certa não é uma seta piscando no horizonte, é na maior parte das vezes um passo firme de cada vez. Guarda também minhas emoções contra a peste que anda na escuridão. Fantasias catastrofistas que pintam cenários sem base, narrativas internas que me colocam como centro, pensamentos ruminantes que gastam a energia da tarde.
Eu recuso o terror que chega travestido de previsão, a seta que chega disfarçada de "eu só queria te alertar". Eu escolho a sobriedade que confere fontes, o amor que cobre o próximo e a fé que não se ajoelha diante de estatísticas como se elas fossem destino. Se for necessário corrigir rota, corrige com teu bálsamo e tua firmeza. Se for necessário aguardar, dá-me paciência sem amargura. Se for necessário acelerar, dá-me vigor sem atropelo. Eu apresento as decisões financeiras que podem surgir de repente. Livra-me da tentação de assinar por cansaço, de comprar por afirmação, de investir por vaidade, de emprestar por culpa. Dá-me contas claras, compromisso honrado, generosidade estratégica. Ensina-me a reconhecer o teu não como proteção e o teu ainda não como preparação. E quando o teu sim chegar, que eu não o dilua com timidez, nem o prostitua com pressa. Que a tua orientação alcance também o comércio que me atende, a empresa que me contrata, o serviço que me presta. Que a retidão cresça como árvore plantada junto a ribeiros de águas e contagie processos, contratos e prazos. Eu oro por deslocamentos dentro do próprio dia. O almoço, a volta, a saída rápida que precisa ser feita, a visita inadiável. Livra-me da seta invisível do descuido. Um celular na mão na hora errada, um passo apressado na rua molhada, uma conversa tensa ao volante. Preserva minha vida e a vida dos que me cercam. Dá-me gentileza no trânsito, atenção nos cruzamentos, paciência nos semáforos, sensatez nas ultrapassagens. Que eu não entre em disputas infantis por metros de asfalto, que eu prefira perder segundos a perder a serenidade e que eu jamais troque segurança por vaidade. Eu me lembro ainda de quem não pôde abrir os olhos para trabalhar. Pessoas internadas, enlutadas, desempregadas, subempregadas, esgotadas. Estende direção certa para quem precisa decidir entre pagar uma conta e comprar um remédio, para quem precisa escolher um curso, para quem precisa recomeçar do zero. Abre portas que não estavam no mapa. Cria caminhos em terrenos que especialistas chamam de inviáveis. Envia pessoas ponte, recursos discretos e sinais que renovem a coragem. Onde a vergonha tentava calar pedidos de ajuda, substitui por humildade madura e por rede de cuidado. Onde a culpa tentava congelar passos, substitui por arrependimento que põe o corpo em movimento e reconstrói. Eu peço lucidez espiritual para discernir o mal quando ele vier com vocabulário de bem. Nem todo convite é destino, nem toda recusa é perda, nem toda crítica é perseguição. Alinha meu critério ao teu caráter para que eu não confunda resistência com uma porta fechada por ti, nem confunda conforto com uma planície fora da tua vontade. Se for para permanecer, que eu permaneça com postura. Se for para sair, que eu saia sem ressentimento. Se for para voltar, que eu volte sem orgulho. Que eu não manipule teu nome para carimbar minhas preferências, nem use versículos como muros para minha teimosia. Sela, Senhor, no meio do dia, a convicção simples que me guia desde cedo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu te invoco, pois não para evitar todo desconforto, mas para atravessá-lo contigo. Eu te peço resposta, não para calar todos os porquês, mas para andar com um para quê mais alto. Eu te busco na angústia, não para negar a realidade, mas para ver, no meio dela, o teu fio de ouro puxando minha história para frente. Que essa promessa não vire slogan, mas fundamento. Que eu não a use para exigir milagres performáticos, mas para viver milagres discretos. A palavra certa na hora exata, o e-mail que chega com o sim necessário, a reunião que muda de tom, a ideia que destrava um processo, a reconciliação que parecia impossível. No restante das horas, eu escolho a rota da obediência miúda. Responder com gentileza, anotar o que promete, revisar antes de enviar, confessar o erro sem rodeios, repartir o crédito com alegria,
proteger a reputação do ausente, cuidar da minha casa como quem cuida de um altar, desligar o que não nutre, ligar para quem precisa ouvir minha voz. Que cada pequena decisão empilhe tijolos de uma direção certa que daqui a pouco parecerá óbvia para quem olhar de fora. Mas eu saberei que foi tua mão, passo a passo, me guardando, instruindo, corrigindo, conduzindo. E quando o sol descer, eu reconhecerei. Valeu a pena te ouvir. Amém. Quando a tarde começa a desenhar sombras e o relógio acelera o passo, eu ergo outra vez meu coração e renovo diante de ti, Senhor, a decisão de andar apenas pelo caminho que preparaste para hoje. Não peço atalhos decorados, peço precisão na alma. Limpa o que ficou turvo, alinha o que ficou desalinhado na correria, purifica intenções para que minhas escolhas carreguem verdade e não apenas conveniência. Se, entre uma opção confortável e uma fiel, eu hesitar, inclina meu peito para a fidelidade. Se, entre um silêncio covarde e uma palavra necessária, eu vacilar, dá-me coragem com mansidão. Que a tua voz, que já me visitou no amanhecer, permaneça como farol dentro de mim. Não uma explosão barulhenta, mas uma luz contínua que mostra um passo de cada vez. Lembro-me de tua promessa. Aos teus anjos darás ordens a meu respeito, para guardarem todos os meus caminhos. Então eu descanso, não para cruzar os braços, e sim para trabalhar com serenidade. Ensina-me a fechar abas desnecessárias no pensamento, a recusar convites que sequestram foco, a dizer sim com responsabilidade e não com respeito. E que, ao entrar no próximo compromisso, eu leve paz antes de levar argumentos. Eu te entrego os frutos deste dia, inclusive aqueles que ainda nem brotaram. Se plantei em terreno certo, envia chuva no tempo devido. Se lancei sementes no lugar errado, concede humildade para replantar sem orgulho ferido. Que as negociações guardem justiça, que os acordos resistam à tentação de cláusulas cinzentas, que a boa-fé não seja pretexto para a ingenuidade. Toma em tuas mãos as mensagens que vou enviar e as que vou receber, que nenhuma resposta seja escrita a sangue quente, que nenhum silêncio seja punição disfarçada. Refreia por amor dedos rápidos e língua apressada. Se eu tiver de pedir perdão, que seja inteiro e breve. Se eu tiver de corrigir, que seja claro e humano. Se eu tiver de esperar, que eu espere trabalhando e não ruminando ofensas. Lembra-me de que tua direção certa não é um mapa fechado, mas uma presença que ajusta o compasso a cada esquina. Eu intercedo por quem caminha comigo nesta jornada. Parceiros, clientes, colegas, irmãos de fé, vizinhos e gente que só cruzará meu caminho uma vez. Onde houver ansiedade escondida sob sorrisos, permite que um gesto meu tire peso sem invadir. Onde houver orgulho travestido de segurança, que minha postura firme e gentil sirva de espelho sem humilhar. Onde houver conflito prestes a estourar, planta nos corações uma trégua que dê espaço para o entendimento. Se me pedirem conselho, que eu não entregue opinião embrulhada de vaidade, mas sabedoria temperada de temor ao Senhor. E se eu for quem precisa ouvir, dá-me docilidade para aprender inclusive com os pequenos, porque a verdade não depende do crachá. Sê tu, Senhor, a cola das relações, o freio das escaladas desnecessárias, o óleo nas dobradiças de portas que precisam voltar a abrir. Conduz também meus passos pelos territórios invisíveis, onde tantas derrotas começam. Pensamentos que fantasiam tragédias, narrativas que me colocam no centro, comparações que semeiam ciúmes. Não permitas que eu chame pressentimento o que é apenas medo, nem chame prudência o que é só falta de fé. Eu recuso a peste que anda na escuridão dos boatos, recuso a mortandade ao meio-dia das exaustões sem propósito, recuso a seta da autossabotagem que, quando tudo está bem, sussurra, vai dar errado. A tua verdade é meu escudo e broquel, não para me isolar, mas para me manter são.
Protege minha rotina dos extremos, nem o ativismo que esmaga a alma, nem a apatia que engessa o chamado. Ensina-me a pausar com intenção, a retomar com vigor e a terminar com gratidão, porque assim a direção permanece limpa. Cuida dos meus caminhos práticos, Senhor, desde os deslocamentos até as pequenas providências que parecem insignificantes e, no entanto, sustentam a paz da casa e o bom andamento do trabalho. Dá-me disciplina para cumprir o que prometi e sensibilidade para renegociar o que se tornou impossível sem ferir ninguém. Protege-me de erros que custam caro, cliques impensados, assinaturas por cansaço, palavras lançadas sem checar fatos. Se houver armadilha preparada como laço de passarinheiro, revela a corda antes que eu pise. Se houver oportunidade legítima, abre a porta por dentro e testemunha no meu espírito que a hora chegou. E quando for só vaidade pedindo palco, que eu sorria, agradeça e passe adiante, porque minha identidade não está à venda. Abençoa, Pai, os que hoje estão no limite e ainda assim seguiram em frente. O enfermo que foi trabalhar por causa de um boleto, a mãe solo que gira pratos invisíveis, o jovem que estuda em silêncio, apesar do ruído ao redor, o idoso que não quer ser peso para ninguém. Derrama a direção certa em forma de conexões inesperadas, respostas simples, atalhos legítimos, recursos que chegam como presentes de tua mão. Onde houver portas cerradas há anos, dá o primeiro estalo. Onde houver processos emperrados, inspira a ideia que destrava. Onde houver mágoas cristalizadas, suscita conversas com lágrimas que lavam e pontes que renascem. E se a resposta ainda for espera, que a espera, desta vez, tenha tempero de esperança e tarefa diária, para que a alma não despenque. Eu te peço integridade nos bastidores, Senhor, que aquilo que faço quando ninguém vê seja ainda mais bonito do que aquilo que aparece. Se me elogiarem, devolvo a glória. Se me esquecerem, sigo fiel. Se me criticar quem não conhece meu caminho, que eu responda com constância. Se me confrontar quem me ama, que eu agradeça a lealdade. Direção certa também é esse chão de caráter, onde os pés não escorregam quando o piso da fama está molhado. Ensina-me a celebrar conquistas sem idolatrar resultados, a aprender com quedas sem colecionar culpas, a recomeçar quantas vezes for necessário, porque contigo recomeço não é humilhação, é método de crescimento. Guarda minha casa, Senhor, como tens guardado desde cedo, que as portas estejam fechadas ao mal e abertas ao bem. Que os quartos respirem descanso, que a cozinha seja lugar de partilha, que a sala acolha conversas verdadeiras, que os aparelhos não sequestram a mesa. Protege os meus e os dos meus, saúde, mente, afetos, vocações. Se houver tristeza alojada, veste-a com teu consolo. Se houver irritação acumulada, desarma com brandura. Se houver distância fria, aproxima com interesse sincero. Que teu Espírito Santo, que me segue nos compromissos do dia, chegue antes de mim e faça o terreno da reconciliação para que eu chegue com passos de paz. Agora, Senhor, visito em oração o que restou pendente, a tarefa em aberto, o e-mail rascunhado, o telefonema adiado, o encontro reagendado. Sopra clareza sobre o que é para hoje e quietude sobre o que é para amanhã. Não me deixes fechar o dia com amargura ou com autoglorificação. Quero terminá-lo com memória grata. Lembra-me de tudo o que já fizeste nesta jornada. A distração que não aconteceu, a palavra que escolhi bem, a irritação que não virou briga, o imprevisto que poupou de um mal maior, o cuidado minúsculo que só tu e eu percebemos. E onde pequei, mostra-me sem esmagar, corrige-me sem me quebrar, restaura-me sem me anestesiar, para que eu aprenda e siga. Eu me agarro de novo à tua promessa final do Salmo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
Eu te invoquei e tu tens respondido com sinais discretos e precisos. Tu estiveste comigo no aperto do meio-dia e me tiraste do lugar estreito sem que eu precisasse ferir ninguém. Tu tens transformado minutos em milagres e me mostrado, como em vitral, janelas de sentido no comum das horas. Continua, Pai, a me mostrar tua salvação no ordinário, no perdão pedido e concedido, no prato partilhado, no abraço que desfaz uma semana inteira de dureza, no descanso que realmente descansa, no sono que devolve horizonte. Enquanto a luz se inclina, eu te entrego os próximos passos e também o retorno para casa. Livra-me de acidentes, de distrações de tela, de pressa sem causa. Que eu chegue em segurança, inteiro por fora e apaziguado por dentro. E que, ao atravessar a porta, eu deixe do lado de fora o que é do lado de fora. Dá-me sensibilidade para perceber quem precisa de mim mais do que o meu cansaço precisa de mim. Dá-me alegria humilde para servir os meus sem transformar serviço em performance. Dá-me humor para rir do que pode ser rido e sabedoria para calar o que não edifica. E, se algo ainda exigir atenção, que eu trate com doçura e clareza, sem exportar tensões. Eu também apresento diante de ti quem hoje não encontrou direção nenhuma, quem andou em círculos, quem tomou um rumo e se arrependeu, quem paralisou por medo. Resgata esses corações com uma palavra, um encontro, um toque. Dá-lhes lampejos de norte, um passo simples, um começo possível. Que ninguém vá dormir sob o peso de não saber por onde recomeçar. Envia cartas vivas, pessoas farol, oportunidades honestas. E que, ao encontrarem caminho, saibam que foste tu, não o algoritmo, não a sorte, não a força pessoal. Ensina-nos a reconhecer tua mão e a nomear teu cuidado, para que a gratidão não fique muda. Se, ao fechar as janelas, algum pensamento intruso quiser invadir a casa por frestas, sela tu, Senhor, cada esquina com tua paz. Guarda meu descanso de pesadelos, de culpas repristinadas, de cenas repetidas. Que o sono seja como tua sombra, abrigo silencioso, concerto de fios, oficina de coragem. Renova-me por dentro como quem troca ar em salões altos. Limpa as poeiras que o dia levantou, guarda os segredos que me confiaste, organiza as gavetas invisíveis onde guardo afetos e decisões. E quando amanhã chegar de novo, que eu acorde lembrando de começar contigo, sem negociar a primeira hora, porque não há direção mais certa do que a que nasce no teu esconderijo. Eu te agradeço, meu Deus, por cada proteção enviada sem alarde, por cada seta desviada sem que eu percebesse, por cada pedra da qual não tropecei, porque tu me sustentaste pela mão. Agradeço pelos nãos que me salvaram, pelos ainda não que me amadureceram, pelos sims que vieram na hora exata. Agradeço por seres meu refúgio, minha fortaleza e meu Deus em quem confio. E deixo sobre o altar de hoje a minha última oferta. O reconhecimento de que tudo o que fiz de bom veio da tua graça e de que tudo o que preciso corrigir farei na tua força. Conduz-me então do último compromisso ao primeiro gesto de descanso, da última palavra dita ao primeiro suspiro de silêncio. E sela com tua paz a história desta jornada. Que sobre a minha casa repousem tuas asas, que sobre meus caminhos perdure tua mão, que sobre meus relacionamentos reine tua verdade, que sobre meus pensamentos se estenda tua luz. E que por onde eu passar, a tua salvação seja vista em sinais mansos, reconciliações, decisões sábias, coragem mansa, alegria limpa. Eu te entrego o hoje, agradeço por ele e peço que o amanhã me encontre novamente aos teus pés, para que tudo comece do jeito certo. Em nome de Jesus. Amém.